Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Eu quero deixar para os irmãos uma mensagem da palavra de Deus, mas antes de dizer aos irmãos nessa mensagem que Jesus, ele foi crucificado numa cruz. Acredito que nenhum de nós aguentaria o que ele aguentou por nós, levando nossas enfermidades, nossas dores. E ao lado de Jesus, teve dois homens, ladrões, que foram crucificados junto com Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que essa mensagem, gostaria que você aguçasse bem seus ouvidos, para ouvir algo de grande importância, inclusive para mim e para você. Porque nós precisamos aprender a palavra de Deus para podermos apresentar a outras pessoas a verdade daquilo que Deus tem falado comigo e contigo. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 23, versículo 39 até o 43. A palavra de Deus diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, ou seja, Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, a palavra de Deus, ela sempre será real e verdadeira. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, a palavra de Deus diz que deixou o Espírito Santo conosco para nos ajudar. E a palavra de Deus diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos dando força para nós vencermos todas as batalhas que tivermos pela frente. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vejo muitas pessoas se basearem nesse versículo também. Crês tu e tua casa será salvo. Eu tenho fé que essas palavras são palavras de Deus e que essas palavras estão dentro do contexto, dentro do pacote que nós temos que entregar ao Senhor. Veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, esses verão a Deus. Faz parte também. Mateus capítulo 18, versículo 3 diz: se você não se converter e não fizer como uma criança, não entrarás no reino da glória. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós não temos que se basear às vezes somente por um versículo. Nós precisamos ver o contexto da nossa vida na presença de Deus. Deus pede algo a nós para que nós venhamos a fazer. Esses versículos que foi proclamado aqui agora, nesse prezado momento, são versículos que contemplam também essa quantidade de coisas que nós precisamos entregar ao Senhor. Não é somente eu aceitar Jesus como único eterno Senhor Salvador, né? Ser jogado dentro da água corrente para que meus pecados vá embora.
para que seja lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Tudo isso faz parte, mas tudo refere-se a esse pacote, irmãos. Jesus, quando morreu na cruz, aqueles dois rapazes ao lado dele, aqueles dois ladrões, um era Gesma, foi o que duvidou que Jesus era filho de Deus e pediu que ele se salvasse eles também. O outro chama-se Dimas. O Dimas foi mais simples, mais humilde e pediu a Jesus. Pediu a Jesus, dizendo a Jesus que lembrasse dele quando estivesse no reino dele. Então Jesus salvou ele e o outro foi para o inferno. Quero deixar para os irmãos essas palavras, não me prolongar muito, porque ainda tenho muita coisa ainda para falar no meu canal. Você que está aí me vendo, me ouvindo, aprenda de Deus aquilo que é de Deus. Aprenda como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Precisamos ter conhecimento de Deus, da palavra do Senhor, para que possamos pregar a outras pessoas a verdade. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. Que nós possamos ficar firmes na presença de Deus, até o final. Porque Apocalipse capítulo 2, versículo 10, lá no finalzinho, diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Depois nós teremos a coroa da justiça. Aí poderemos entrar no reino da glória com o Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.